É normal que quando você ouça falar de Freud, você ouça falar alguma coisa relacionada à sexualidade. A ideia é que Freud pensa que a única coisa que a gente pensa na vida é em sexo. Isso é parcialmente verdade. Quando a gente entra em contato com a psicanálise nos primeiros momentos, uma dos clichês, eu seria capaz de dizer, do que se traduz como sendo base do pensamento freudiano é essa questão da sexualidade. É comum que as pessoas que têm um conhecimento superior da obra e do trabalho dele pensem e descartem o que ele pensou e o que ele fez nessa linha, mas ele pensava que tudo era sexo, ele pensava que tudo na nossa vida tem a ver com sexo, esse cara devia ser um tarado. Tem outras pessoas que pelo mesmo motivo se atraem pela psicanálise, pessoas cuja curiosidade sexual é mais acentuada ou cujo reconhecimento da própria dinâmica sexual é mais acentuado, que elas procuram a psicanálise justamente pensando que elas vão ter um espaço de estudo, de compreensão dessa sexualidade às vezes exacerbada. É engraçado porque as duas pessoas se decepcionam. A pessoa que pensa que Freud só fala em sexo, quando descobre o que quer dizer o sexo para o Freud, fica extremamente decepcionada, e a pessoa que pensa que Freud só fala em sexo e vê a sua vida diferente da atividade sexual, quando entende Freud, fala: nossa, mas era isso? Não tinha ideia de que podia ser assim. Quando Freud vai pensar sobre o psiquismo humano, uma das grandes relações que ele faz é que o psiquismo não é alguma coisa exterior ao nosso organismo. Ou seja, aquilo que você constrói como ideia, como ação, como beleza, como arte, como filosofia, é fruto do que você é como organismo. Se é fruto do que você é como organismo, tem que ter alguma fonte de energia, algo que te motive a agir. Para o seu organismo se manter em funcionamento, você precisa respirar, você precisa comer, você precisa estar com as suas funções vitais minimamente em harmonia. O nosso pensamento é fruto de tudo o que nós somos. Quando o Freud, então, se debruça sobre o funcionamento humano, ele se dá conta de que a energia que nós utilizamos para realizar as nossas ações cotidianas tem como base as nossas sensações físicas. Ou seja, para você pensar sobre coisas de fora de você, você usa o referencial de dentro de você. Você compara aquilo que está acontecendo fora, nas pessoas e na natureza, com o que você sente e pensa assim: nossa, eu entendo disso. Ou nunca senti nada parecido com isso. Nessa linha, o prazer é um referencial muito importante para a nossa percepção. O prazer que nós sentimos na vida, no comer, no dormir, no encontrar alguém que gostamos, serve como referencial para todas as nossas outras atividades. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que digo muito frequentemente que eu tenho muito prazer em ler. Ora, quando eu digo que eu tenho prazer em ler, não é o prazer de comer, não é o prazer de dormir, mas é uma referência do prazer de comer, do prazer de dormir e de todas as outras sensações que eu capto com o meu corpo, com os meus sentidos. Para eu dizer que tenho prazer em ler, tenho prazer em estudar, tenho prazer em ouvir música, esse prazer tem uma referência que é a referência das minhas sensações físicas. Quando eu sou bebê, o meu prazer predominante, inclusive totalmente vinculado com a minha necessidade de sobrevivência, é o prazer de alimentação.
Eu sei, vocês vão me dizer que para um grande número de pessoas, o prazer da alimentação, mesmo na vida adulta, continua sendo o prazer predominante. Tudo bem, eu reconheço isso. Não é o meu, mas eu reconheço. Ora, mas considerando que na vida adulta nós temos outra possibilidade de prazer que não só a da alimentação, a sexualidade surge como assunto gritante. Então, tecnicamente, por favor, pessoas que gostem de comer, não se ofendam. Tecnicamente, o meu órgão de prazer predominante na vida adulta não é a boca, é o genital. Então, quando eu vou ler, quando eu vou ouvir música, quando eu vou estudar, o prazer genital é a referência que eu utilizo. Eu vejo isso aparecendo no nosso cotidiano de um jeito muito simples. Quando a gente vai, por exemplo, à livraria, a gente se arruma. Você não vai na livraria assim, do jeito que você acordou, sem escovar os dentes, sem lavar o rosto. Você põe uma roupa, você pensa que você pode encontrar pessoas. Esse pensamento de que você pode encontrar pessoas e que você quer ser querido por ela, que você quer ser agradável a essas pessoas que você está encontrando, é o que o Freud chama de motivação sexual. Não tem a ver necessariamente com encontrar um parceiro sexual para as suas atividades sexuais. Tem a ver com considerar o outro no seu movimento e querer ser agradável ao outro de alguma forma. Não necessariamente você vai transar com todas as pessoas que você encontra durante o dia, mas você quer que a maior parte dessas pessoas goste de você, que elas tenham uma boa impressão de você e, se houver possibilidade, sim, que elas te achem atraente, que elas te achem interessante de alguma forma. Essa base de sensação é uma base de sensação sexual. Não necessariamente ela vai se realizar no ato sexual, mas ela está lá pautando as suas escolhas cotidianas, inclusive de vestimenta. Então, quando a gente diz que Freud só pensa em sexo, isso é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Quando Freud fala de sexo, ele não está pensando na atividade do coito, ele está pensando na força motriz, na energia que nós utilizamos como organismo para realizar nossas ações. O Freud pensa o ser humano como sendo justamente esse ser que, ao invés de ocupar toda a sua energia na atividade de alimentação e na atividade sexual, consegue desviar essa energia para a produção cultural, para a construção da cultura como um todo, com tudo que isso envolve: a música, a arte, as próprias relações sociais. Então, quando Freud pensa a sexualidade, ele está pensando também na nossa capacidade de tirar o foco do coito e colocar o foco, o prazer de realizar em outras ações. Eu posso usar da mesma sensação de prazer que me levaria à busca de um parceiro sexual para a busca de um livro, para a busca de um concerto em que vou ouvir uma música que me emociona. É isso que é a sexualidade segundo Freud. Então, sim, nesse aspecto, Freud só pensa em sexo. Por outro lado, o sexo pensado pelo Freud é um sexo fruto da cultura, fruto de uma atividade cultural. Nós não somos os seres que nos encontramos, nos cheiramos e fazemos sexo. Nós passamos por comunicação, por olhar. Eu vejo se você corresponde às minhas expectativas estéticas, às minhas expectativas olfativas. A gente gosta de gente que cheire bem, e esse cheirar bem é totalmente cultural, totalmente relativo dentro dos meus referenciais. O que para mim é um cheiro bom, para você não necessariamente é. Quando Freud então está pensando essa sexualidade, ele está pensando nessa nossa capacidade de desviar a energia sexual básica para as construções da cultura, da elegância e da sofisticação.
Ele também pensa na guerra, na agressividade e na violência, mas não é esse o ponto que eu quero destacar hoje. Então, eu posso dizer sim, Freud só pensa em sexo, mas que sexo para Freud envolve toda a nossa atividade cultural.